tudo solucionariam. Este é o mundo revolucionário. Este não é o mundo das pessoas que fazem como se dizia na velha França ao se enterrar os homens inteligentes, em pé e não deitado, para que o cérebro ficasse sobre o coração sobre o estômago e este sobre o sexo, para que as pessoas não invertessem a ordem da inteligência da vida, pensando com o que não deveriam, agindo como não deveriam agir. Este é um momento que desafia do jovem acadêmico de direito ao ministro da Suprema Corte. Os olhos da história estão postos na Suprema Corte. Os olhos da história estão postos no STJ. Não é mais possível uma impostura de alguém buscar burilar as suas ideias simplesmente pelo jogo de conveniência. Hoje ocupo esta cadeira, decido assim, porque quiçá possa ser simpático a uma outra causa que me coloque numa outra cadeira. Não é possível esta dança de cadeiras, tão amesquinhada, molecada, que não pertence sequer à nossa história. Não é possível não pensar-se grande nas dicotomias deste país que nós precisamos solucionar se quisermos dar um passo adiante no contexto histórico. Não é possível mentir a todo um povo que começa a obedecer as primeiras letras de processo penal na faculdade, dizendo-se que este direito penal que se ensina no Brasil é um direito penal, os mais exagerados fascistas, é um direito penal punitivo, que nos países civilizados não é assim. Ora, eu morei em alguns dos chamados países civilizados, porque esses que têm um complexo de serem brasileiros, que acham que civilizado é tudo quanto está lá fora e não aqui, mas eu vou dizer, nós temos muita inteligência de gente boa que poderia daqui levar conhecimento para lá. E pouco importar, até porque os problemas gigantes, enormes deste país, nos incumbe a nós mesmos buscarmos as soluções. E não importarmos ideias outras para fenômenos menores. Mas se é para traçar um rápido paralelo com as ideias mestras do que seja direito penal, processo penal, eu pergunto, o direito penal brasileiro, de fato, ele é tão embrutecido? O direito penal brasileiro, ele é no contexto internacional, no contexto comparado, no concerto das nações, tão raivoso se comparado aos outros países? Quais serão os países civilizados? Japão, que é um berço de uma civilização oriental, o Japão tem pena de morte. Ah, professora, a pena de morte não é pauta civilizacional. Eu falo, depende. É você que diz, os japoneses, muito mais evoluídos do que sua voz, dizem o contrário. Que tal se falássemos em Estados Unidos, onde a maioria dos estados é partidário da força da pena de morte? Ah, mas então contente-se com a prisão perpétua da Alemanha. Ah, mas você não está feliz? Quem sabe você quer o duplo binário da França, onde uma mesma pessoa é condenada à prisão, à sortie, seguido, junto de uma medida de segurança. Ela cumpre a pena, se permanecer o estado de periculosidade, ela continua. Mas você não está satisfeito? Quem sabe a Inglaterra é um país civilizado, onde se pode punir gravemente um menor com 13 anos de idade. Mas então qual é o recorte que você quer fazer, meu jovem aprendiz de direito penal que não estuda o direito comparado, mas que recita os outros sem estudar nas fontes? Quem será o nosso debatedor neste país contemporâneo, quando nós retiramos, dissolvemos a maquiagem da mentira com que o brasileiro é cotidianamente enganado? Porque é muito duro o juiz criminal só porque aplica a lei, uma lei que já na sua origem, ela é tíbia, ela é fraca, ela dificulta sobremaneira a defesa social. Num país onde, no Rio de Janeiro, queimam-se pessoas no alto do Morro da Favela por disputa de tráfico de drogas, num estado como o Rio de Janeiro, onde recentemente aparece uma negociação do secretário de Segurança com o chefe de uma facção criminosa, com um traficante, negociando, quando o Estado de joelho se põe para negociar com o mundo bandido, algo está absolutamente errado, porque nós entregamos parcela da nossa condição humana quando demos autoridade a alguém. E o Estado é esta entidade, a sociedade politicamente organizada,
que trouxe às suas mãos não meramente a nossa expectativa de que nos desse paz social, mas trouxe às suas mãos aquele nosso direito de antanho, que era revidar e fazer justiça com as próprias mãos. E o Estado disse: deixa comigo, ius puniendi, porque darei uma resposta satisfativa à altura. E que miséria que o Estado entrega, e que vergonha deplorável que o Estado faz, e tudo com nomes maravilhosos. Já foi uma época que se falava alternativismo penal, agora é garantismo, no futuro ninguém sabe. A gente observa, por exemplo, que boa parte, este não é um discurso partidário de esquerda e de direita, é que o direito penal tem um veio distinto, como dizia o grande Gabriel Tarde, na França do século XIX, em matéria de direito penal, até o revolucionário é conservador. Ele que era um homem de esquerda. E a gente observa que neste duelo político, nesta luta do marisco com o mar, quem apanha somos nós. Porque quando algo que não seja a esquerda, que não necessariamente seja a direita, esteja no poder, a esquerda se fecha em copas e diz: que direito penal fascista? Mas que direito penal duro é esse? Cadê a proteção dos direitos fundamentais? Mas nos países onde a esquerda chega ao poder e para lá se manter, é o direito penal mais duro de todos, mostrando que entre a prática, entre a teoria, a prática e a gramática, há uma distância muito maior do que o espirro e o suspiro. Há os que se encantam somente pelo discurso da sereia, mas há aqueles outros que cobram. O que você está fazendo adiante do seu discurso? Quem é você? De onde você veio? Pois aqui na mesa eu digo, são mais de 30 anos de serviços postos à sociedade. É uma ciência de observação, é um empirismo, é uma análise cotidiana do que se acontece no país. Ou aqui existiria alguém com algum déficit mental ou déficit moral que postularia uma pena para alguém imerecidamente? Não. O que existe é uma defasagem entre a necessidade e a expectativa de direito que podemos entregar. O Congresso aprovou faz pouco tempo um chamado pacote anticrime. Para ser absolutamente honesto, deveria se chamar pacote pró-crime. Mas engabelaram trocando a etiqueta. O produto é pró, mas a etiqueta diz que é pacote anticrime. Colocaram o ex-juiz ministro Moro para buscar no Congresso a aprovação, dizendo que depois sofreria muitos vetos. Não sofreu veto nenhum. Não sofreu nada. Entre veto e voto, a distância é uma letra, mas um nasce de uma vontade política de uma pessoa, e o voto são de 210, 215 milhões de brasileiros. Meu discurso não tem a favor nem contra. O partido dele é o ser humano. É antropologicamente a busca da defesa da estrutura de condição de vida em sociedade e da vida de cada um de nós. Agora, esses dias, no que era considerado até, depois voltam a considerar novamente, a Escandinávia brasileira aqui nos Jardins, deve ter 3 ou 4 dias que se dizia que ali ninguém matava, a não ser, muito raramente, com índices da Escandinávia. Faz poucos dias eu estive na Ministro Rocha Azevedo e vejo uma sorveteria nova, e me aventuro então a refrescar um pouco aquele dia que estava tão quente e peço ali um sorvete. Quem me atende é um simpático nipônico na casa dos seus 40 e poucos anos. Qual a minha tristeza quando eu fico sabendo neste sábado agora que aquele mesmo rapaz, dono da sorveteria que me atendia aquele dia, que me dava um cartãozinho para quando eu precisasse, eu ali fosse, foi assaltado e atirado e morto, deixando família e vida jogada na própria ministro Rocha Azevedo. E quem pranteará, quem chorará esta dor? É página de jornal. Os movimentos sísmicos dos direitos fundamentais humanos, eles só se abalançam, só se balançam, só tremem quando é um réu, como eu vejo agora. Hoje se dá um espaço monumental onde Fernandinho Beiramar alega, sem nenhuma convicção, que foi torturado no presídio. E a nota é deste tamanho. Quem é este mega traficante para ditar as normas, ditar as páginas dos maiores jornais contemporâneos? Mas que absurda inversão de valores é esta que nós vivemos, em que para você
mostrar o lógico, você precisa argumentar, tudo solucionariam. Este é um mundo revolucionário. Este não